Já rodamos aqui a nossa vinheta do tabuleiro eleitoral, que alguns chamam de selo, outros de vinheta. Já tem também a nossa trilha sonora para poder falar sobre como é que fica esse tabuleiro com essas movimentações. Conversei com o presidente municipal do PL no Rio de Janeiro. PL que está montando, articulando a candidatura de Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, deputado federal e aliadíssimo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno Bonetti me disse, inclusive, Carol, que a escolha do vice de Ramagem será do próprio Ramagem e que Bolsonaro deu a ele autonomia total para poder escolher, diferentemente do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que teve ali a indicação do Bolsonaro. Ele falou, o Ramagem, ele vem da costela de Bolsonaro. Tá eles são intimamente ali, né? Ligados, né? Então, muito provavelmente, o vice deve ser uma mulher. Segundo o Bonetti, o martelo foi batido, vai ser uma mulher, a vice de Alexandre Ramagem nessa chapa. E aí a tia Ju, que é deputada estadual do Republicanos, é uma das forças que mais tem vantagem ali nessa disputa. Aliás, Carol, o MDB também está disputando essa vaga. Só que o que aconteceu com o MDB? A gente teve, no final de semana agora, a desistência daquele que era o pré-candidato do MDB, que é Ottoni de Paula, um deputado federal bolsonarista, apoiou Jair Bolsonaro em muitos momentos ao longo dos últimos anos. E ele saiu da disputa para apoiar quem? Eduardo Paes, deixando os aliados surpresos, porque a expectativa é que, se ele fosse apoiar alguém, que fosse o Alexandre Ramagem, que é do campo bolsonarista. Vamos primeiro rodar, então, a fala do Ottoni de Paula nas redes sociais sobre este apoio a Eduardo Paes e, consequentemente, a desistência da disputa à eleição no Rio de Janeiro. O que nós precisamos agora, em 2024, é escolher qual o melhor síndico para a cidade. E o melhor síndico para a cidade é quem sabe tocar a cidade, é quem sabe tocar as obras da cidade, é quem trabalha a cidade, é quem conhece a máquina pública. É por isso de que, neste momento, eu entendo que o melhor para a cidade, em que pese todas as críticas que eu sempre fiz, chama-se Eduardo Paes. E deixa ali para o final, né? Para gerar todo aquele suspense. É isso. Ô Pedro Duran, com a saída do Ottoni de Paula, como é que fica o tabuleiro eleitoral lá no Rio de Janeiro? Vamos ver então, gente, como é que tá o tabuleiro no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes ali nadando de braçada, 48% o prefeito do Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem aparece com 10% aqui, muito embora, Carol, a pesquisa Quest dessa última semana tenha mostrado que o Alexandre Ramagem está ali no patamar dos 10%, 15%. Quando o eleitor quando é informado ao eleitor que Alexandre Ramagem é o candidato de Bolsonaro, ele vai para 29%. Então, por isso que eu venho dizendo que ele deve avançar significativamente nessa disputa, até porque Bolsonaro venceu Lula no Rio de Janeiro em 2022. Na cidade do Rio, Bolsonaro teve uma eleição maior. O Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 7%, outra força de esquerda, que a tendência é, tendo este segundo turno, deve apoiar Eduardo Paes. Ottoni de Paula aparecia com 4%. Ele ainda está no tabuleiro, porque o tabuleiro ele usa como base o índice CNN, que é um agregador de pesquisas. Ainda não foram feitas pesquisas sem o Ottoni de Paula. E até é importante a gente ver, porque esses 4%, eles podem se dividir aqui. Pois é, a questão é para onde vão esses votos, né? Exato. Por mais que ele declare apoio ao Eduardo Paes, sendo que ele é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, parte desses votos também pode migrar para Alexandre Ramagem. É isso. Só que no caso do Paes, como ele está aqui, Carol, se dividir meio a meio, para o Paes já tá bom. Se dos votos do Ottoni de Paula vierem 100 votos, 200 votos para Eduardo Paes, já é 1 milímetro a mais para essa tentativa de ganhar no primeiro turno. E você tem o Marcelo Queiroz, do Progressistas, com 3% ali, ainda sem engrenar nessa disputa. Aqui é o cenário no Rio de Janeiro. Vamos agora para outras cidades e aí um olhar agora para São Paulo e olhar para São Paulo para redutos eleitorais do presidente Lula. A gente falou ali do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que Lula aparece em disputas em algumas cidades do ABC Paulista? Muito mal. O PT não está conseguindo bons números no ABC Paulista. Não é de hoje. O PT vem perdendo força na região metropolitana de São Paulo há alguns anos, mas isso fica muito claro quando a gente olha a disputa no ABC. Vamos rodar primeiro, então, os candidatos de Santo André, uma das principais cidades aqui do ABC Paulista, ela que é o A de ABC, uma população de 748 mil pessoas, orçamento de 5 bilhões e meio de reais, um orçamento bastante significativo. Quem está lá em Santo André, aqui no estado de São Paulo? Gilvan, do PSDB, o Eduardo Leite, que não é o governador do Rio Grande do Sul, é um homônimo do PL,
PSB, a Beth Sirac, que é ex-vereadora da cidade do PT, trabalhou na gestão de Celso Daniel, o ex-prefeito, o Luiz Zacarias do PL, que é o candidato bolsonarista, e o Edson Sardano, do Partido Novo. Como é que ficam esses personagens no tabuleiro eleitoral lá em Santo André? A gente consegue perceber, Carol, que o PSDB tem vantagem nessa disputa, tá com 20%. Isso se deve muito ao fato de que o Paulinho Serra, que é o atual prefeito, é do PSDB e apoia os candidatos do PSDB ali na região, mas especialmente o Gilvan em Santo André. Então, como ele é um prefeito bem avaliado, relativamente bem avaliado... Abre caminho para o sucessor. Abre caminho para fazer um sucessor. Mas ainda não está muito bem definido esse cenário. O Eduardo, que é do PSB, aparece como uma força de esquerda aí, com mais chance de poder oferecer algum risco ao Gilvan. A Beth Sirac está em terceiro lugar, com 10% só no nosso agregador. E o Zacarias do PL aparece com 9%, o Edson do Partido Novo com 2%. O que dá para projetar nesse cenário? Que estes três personagens aqui têm elementos que podem ajudar eles a ganhar força. Quando Lula aparecer aqui, Bolsonaro aparecer aqui e a gente perceber que essa aqui é uma terceira via, né? O PSB tem ali outros candidatos importantes no interior de São Paulo, tem alguma força no interior, esse tabuleiro, essas peças devem juntas avançar. E não é só em Santo André que isso acontece. A gente sabe que no berço do PT, São Bernardo do Campo, o partido também enfrenta dificuldade. Há bastante tempo não consegue ter candidatos competitivos por lá. Vamos ver quem são os personagens do tabuleiro de São Bernardo do Campo, uma cidade com 810 mil pessoas e um orçamento de 7 bilhões de reais, muito maior do que muitas capitais, inclusive. Uma cidade bastante grande. O deputado federal Alex Manente, do Cidadania, que é uma força bastante expressiva lá, é um dos candidatos. O Marcelo Lima, do Solidariedade também. Luiz Fernando, deputado estadual do PT, também aparece como aposta de Lula. O Julinho Fusari, do Podemos, também um candidato conhecido lá. E o Rafael Demarque, do Partido Novo. Todos esses aqui políticos experientes, tarimbados, conhecidos da população de São Bernardo do Campo. E aí, vamos ver qual que é o cenário que fica, então, no tabuleiro eleitoral. A gente tem o Alex Manente do Cidadania com 33%, saindo pela federação. Aí você tem o Orlando Morando, que é o atual prefeito de São Bernardo, muito provavelmente apoiando a sobrinha dele, a Flávia. Uma informação até que o Pedro Venceslau nos traz, que ainda não entrou, ela não está ainda no tabuleiro porque ela não foi testada, né? Ela quer pode União mexer Brasil. Com esse jogo. Pode mexer nesse jogo porque o Orlando Morando também é um prefeito bem avaliado lá em São Bernardo. O Marcelo do Solidariedade com 17%, mais uma vez, olha o PT onde está, em terceiro lugar, com amargos 11% para o Luiz Fernando, que é um deputado estadual conhecido. Julinho do Podemos com 7%, Rafael do Partido Novo com 6%. E aí você tem mais uma vez aqui, Carol, um líder que é de uma terceira via nessa disputa, né? Então, não é nem Lula, nem Bolsonaro. Uma característica, aliás, que é bastante peculiar aqui do estado de São Paulo, muitas cidades têm essa terceira via com mais força, especialmente o PSD, que é o partido do vice-governador e de Gilberto Kassab. Aí no resquício de PSDB em São Paulo? Ah, sim, com certeza, porque muitos desses candidatos ou vieram do PSDB, no caso do Alex Manente, por exemplo, do Cidadania, da federação com o PSDB, então eles herdam esse espólio político da era Alckmin, Serra e Alckmin. Bem, fomos no A, no B, vamos no C agora, São Caetano do Sul. Vamos ver quem são os candidatos. 165 mil habitantes e orçamento de 2 bilhões e 400 milhões lá em São Caetano. Tite Campanella, do Cidadania, também é uma força dessa terceira via. A Regina Maura, do PSDB, é aposta lá desse grupo político para São Caetano. O Fábio Palácio, do União Brasil. A Bruna Biondi, do PSOL. E o Caio Salgado, do PL, o PT, que não aparece no tabuleiro eleitoral de São Caetano. Como é que fica a disposição dessas peças, então, na cidade de São Caetano do Sul? Vale lembrar, Carol, um dos maiores IDHs do Brasil. Uma cidade onde se viver entrega muita qualidade de vida para os seus moradores. Olha só o Tite, do Cidadania, mais uma vez o Cidadania, 24% ali na frente, repetindo o movimento que a gente viu em outras cidades ali, como é o caso de São Bernardo. Regina, do PSDB, com 16%, o Fábio, do União Brasil, com 12%, o PSOL aparece lá atrás, com 2%, e o Caio, do PL, 2% também. Aqui, se você tiver Lula e Bolsonaro, de novo, são duas peças que certamente vão avançar nesse tabuleiro eleitoral. Para dar um panorama do ABC, porque é o berço do
do PT. É o local onde o PT se criou, se formou. São Bernardo, o Sindicato dos Metalúrgicos, é onde Lula fez a sua história e onde o partido de fato começou, mas hoje em dia enfrenta muita dificuldade por lá, Carol.